Outra questão aqui que perguntaram é quais que são as vitaminas, minerais e aminoácidos para formar colágeno. São todas as vitaminas, minerais essenciais para o corpo. Tudo que for essencial para o nosso corpo viver, nós precisamos disso. Em atenção especial, em maior concentração, nós temos que dar ênfase para alguns nutrientes. Por exemplo, sem oxigênio, o nosso corpo não produz colágeno e elastina. Porque para produzir colágeno e elastina, nós temos que ter como básico, o principal, oxigênio, ferro e vitamina C. Isso são assim, eu não posso pensar em produzir colágeno sem ter esses 3 nutrientes. Existem outros também. Então, o colágeno não, desculpa. O oxigênio, a gente pode detectar isso, verificar isso através do hemograma. O hemograma é um exame que eu chamo de 3Bs, que ele é bom, bonito e barato, que praticamente todos os pacientes têm esse hemograma feito recentemente em casa. Então, se você conversar com o seu paciente, perguntar para ele assim, você tem um exame de hemograma em casa? Ele certamente vai falar para você, eu fiz uma há 3 meses, fiz um mês passado, eu fiz uma semana passada, traz para eu olhar e ele vai levar. E lá nesse exame de hemograma, você vai conseguir verificar se o seu paciente está tendo um bom aporte de oxigênio. Se o seu paciente não tiver um bom aporte de oxigênio, nada que você fizer para esse paciente, nenhum estímulo que você realizar nesse paciente vai fazer com que ele produza colágeno. Por quê? Porque está faltando um nutriente básico para ele ter esse estímulo de produção de colágeno. Então, antes de você entrar com um aparelho, com uma conduta, com um cosmético, com qualquer coisa, você primeiro precisa fazer com que esse corpo tenha uma produção de oxigênio de forma satisfatória. Júlia, como que eu vou fazer isso? Garantindo boa produção de hemácias e da hemoglobina. Para a gente produzir hemácias e hemoglobinas, eu preciso de complexo B de forma satisfatória, eu preciso de ferro de forma satisfatória, preciso de magnésio de forma satisfatória. Então, eu tenho que garantir pelo menos isso do meu paciente. Garantindo bons níveis desses nutrientes, eu já vou garantir um bom aporte de oxigênio. Aí nós temos que pensar o seguinte: vai entregar esse oxigênio. Se o seu paciente tem uma deficiência de magnésio, eu não consigo entregar esse oxigênio onde ele precisa. Se eu não entrego o oxigênio, está faltando um nutriente para produzir colágeno. Então, junto com o oxigênio, eu tenho que ter o magnésio. Porque é assim, vamos entender. O nosso corpo, ele tem várias situações que ele necessita do ferro 2, em algumas situações, ele necessita do ferro 3. E o nosso corpo, muito sabiamente, tendo essas informações, ele vai trocando aí esses ferros de acordo com a nossa necessidade. Claro que isso é toda uma reação química, é muito mais complexa do que apenas isso que eu estou falando. Mas quero te dizer o seguinte: o ferro, ele está lá dentro da hemoglobina, e ele ajuda a transportar o oxigênio. Se eu não tenho ferro na minha hemoglobina, eu não consigo transportar o oxigênio. Então, vamos partir do seguinte princípio: eu já tenho ferro e o meu ferro já grudou lá na hemoglobina, que grudou no ferro. Então, eu estou uma molécula de hemoglobina perfeita que está transportando o oxigênio por todo o tecido. Se meu paciente tem deficiência de magnésio, o ferro, a hemoglobina e o oxigênio estão passeando pelo corpo, estão levando o oxigênio por todos os órgãos e tecidos. E aí chega lá onde precisa entregar aquele oxigênio, o ferro não se desliga, a hemoglobina não se desliga do oxigênio. Por quê? Porque é o magnésio que fala assim: olha, hemoglobina, pode soltar a mão do oxigênio aqui, porque é aqui que nós vamos deixar ele. E magnésio, nós temos carência. A nossa população no Brasil tem carência de magnésio, porque o nosso solo, ele é pobre em magnésio. Se o nosso solo é pobre em magnésio, todas as nossas verduras, os nossos vegetais, eles são carentes. Consequentemente, a nossa carne, o nosso leite, ele também é carente. Por quê? Porque os animais, eles se alimentam da vegetação, do capim, da natureza. Se o nosso capim não tem magnésio, o nosso animal não vai absorver magnésio. Consequentemente, na nossa alimentação, vai ter pouco magnésio. Então, nós temos que ficar ciente que o solo do Brasil
não é um solo favorável para uma concentração boa de magnésio. Por isso que nós somos carentes. Se nós somos carentes, nós precisamos de quê? De suplementar. E nem sempre somente a alimentação é eficaz, exatamente porque o nosso solo é carente. E como nem sempre a alimentação é eficaz, o nosso paciente ele tem uma tendência grande a ter carência de magnésio. Só que você tem que entender que é assim, às vezes tem pacientes mais carentes e outros menos carentes. Alguns talvez já suplementa, eficaz ou não eficaz, e você precisa verificar se isso está satisfatório para o seu paciente. Como que você vai saber? Através dos exames laboratoriais. É através dos exames que você vai verificar se a oxigenação está satisfatória, se o ferro está satisfatório, se a vitamina C está satisfatória, se o magnésio está satisfatório. E aí o seu paciente pode estar em carência de todos esses nutrientes ou em alguns deles. E exatamente esses nutrientes que o seu paciente precisa é que você precisa suplementar para que ele possa ter nutrientes satisfatórios para produzir colágeno e elastina. Então, não pode simplesmente você pegar uma receita de bolo pronta, ir lá no Google e falar assim, qual que é o magnésio ideal e qual que é a concentração. Porque às vezes o seu paciente não está carente de magnésio, ou às vezes ele está muito carente de magnésio. Então, você tem que suplementar isso de acordo com o que ele precisa. E você só vai saber isso através dos exames. A vitamina C, ela é essencial para produzir colágeno e elastina. E por que isso? Porque ela faz parte do ciclo de ferro. O paciente, às vezes, ele pode ter uma boa ingestão de ferro, mas não ter um ferro viável para a corrente sanguínea, porque pode estar faltando a vitamina C. A vitamina C ela é essencial para converter o ferro 3 em ferro 2. A transferritina carrega o ferro 3. A hemoglobina carrega o ferro 2. Então, quem entrega para a hemoglobina um ferro apto a carregar oxigênio precisa da vitamina C. Então, às vezes, você vai pegar um paciente que você vai dosar ferro e ferritina e transferritina e vai estar em concentrações satisfatórias. E o seu paciente vai estar apresentando sinais e sintomas de anemia por deficiência de ferro. Todos os sintomas. Aí você fala assim, nossa, mas esse paciente apresenta todos os sintomas, mas a ferritina tá legal. Tudo bem, o que está acontecendo? Está faltando a vitamina C para entregar para a hemoglobina o ferro 2, que é o ferro que carrega oxigênio. Então, nós temos que ter noção de tudo isso, de toda essa fisiologia, porque você vai ver, vai receber pacientes que apresentam todos os sinais e sintomas de uma anemia e talvez sugestiva de uma anemia de ferro, e você vai olhar os outros exames complementares do ferro e está satisfatório. O que está faltando, então? Apenas a vitamina C. E se nós não temos a vitamina C, nós não temos o ferro para entregar o oxigênio. Se não entrega o oxigênio, não consegue formar colágeno e elastina. Viu que tudo é uma coisa dependendo de outra e que não existe uma receita de bolo? Nós temos que conversar com o paciente, verificar o que esse paciente está apresentando de disfunção estética, verificar o que ele está apresentando de sinais e sintomas e casar essas informações com o que eu estou vendo ali nos exames laboratoriais. Então, não tem como eu falar para você assim, todos os minerais, todas as vitaminas, todos os aminoácidos para formar colágeno. De uma forma geral, é todos os minerais, vitaminas e aminoácidos que são essenciais, porque de uma forma direta ou indireta, isso participa da formação de colágeno. E se você não repor esse nutriente, o seu paciente não vai conseguir formar colágeno de uma forma satisfatória, tá? Outra questão também, proteína, o colágeno, ele é uma proteína. Então, se nós queremos sintetizar proteína no nosso corpo, nós precisamos consumir proteína. O colágeno, ele é uma proteína animal. Por que animal? Porque nós, seres humanos, somos carnívoros. Se nós somos carnívoros, nós somos animais. Se nós somos animais, nós precisamos de proteínas animais. E o paciente que ele é vegetariano, vegano, né? O vegetariano ainda come ovo, que tá bom. Peraí, calma. Como que é, gente? Agora eu esqueci. Vegetariano e o outro é
vegano, ou vegano. E o seu paciente que ele é vegano, ele não come nada de proteína animal. Esse paciente, ele vai ser um paciente mais envelhecido. Esse paciente, você vai ter muito mais dificuldade de trabalhar com ele para a produção de colágeno e elastina, porque a proteína, que é a matéria-prima essencial para a produção de colágeno, esse paciente não ingere. Então, nesses casos, você vai ter que abordar, junto aí com uma nutricionista, outros recursos para poder suplementar esse paciente e estabelecer aí os níveis de proteína desse paciente. E esse paciente, você vai ter uma resposta mais lenta. Então, assim, se você vai precisar de 2, 3 sessões para ver que o corpo já está respondendo bem numa produção de colágeno, para um paciente que ele é vegano, você vai gastar muito mais tempo, porque o corpo desse paciente, ele é carente. Claro, já existe no mercado aí as concentrações de proteínas veganas, que são eficientes, mas esse paciente não tem a proteína animal, então é um paciente que vai responder menor, tá? Pior. Então, assim, você vai ter que entrar com concentrações mais de proteína. Então, nesses pacientes, você faz muito a necessidade de você dominar os exames laboratoriais e interpretar todas as carências desse paciente, porque muito dos nossos alimentos, dos nossos nutrientes, eles vêm dos alimentos de origem animal. E quando esse paciente não faz essa ingestão, a gente está entregando pouco para o corpo. Então, ele vai ter uma tendência muito maior a ter carências de nutrientes. Há também, na literatura, em contrapartida dessa questão da proteína, que as pessoas que fazem o uso da proteína animal, ela tem uma tendência maior ao envelhecimento por causa da inflamação proveniente da carne. O que acontece? Quando o paciente vai entrando em senescência, não só em senescência, abre um parêntese aí. Quando o paciente ele tem hábitos de alimentação muito inflamatória, ele danifica, consequentemente, todo o epitélio intestinal, que, por sua vez, dificulta a absorção dos nutrientes, e isso pode danificar também o funcionamento do estômago. Então, quando o paciente ele está em senescência, ou é um paciente que está muito inflamado, ou é um paciente que ele tem deficiência da produção de algumas enzimas digestivas, da produção do suco gástrico, esse paciente vai ter uma dificuldade de digerir a carne. Então, aquela carne, ela fica mais tempo ali no estômago, né? Porque está faltando alguma coisa ali, ou que seja ácido, ou que seja as enzimas digestivas, ou que seja a própria preservação do epitélio estomacal, do epitélio intestinal. E o fato desse alimento ficar mais tempo ali no estômago, aquilo vai apodrecendo. E isso causa uma inflamação no estômago que, consequentemente, vai desencadeando para as outras inflamações. Então, a pessoa fala, ou a pessoa que come carne tem uma tendência a inflamar, que tem uma tendência a envelhecer precocemente. De certa forma, é verdade. Mas, se aquele paciente está em homeostase, o que é isso? Intestino saudável, estômago saudável, o pâncreas produzindo as enzimas digestivas, o estômago em acidez satisfatória, esse paciente não vai ficar com aquela carne ali no estômago por muito tempo, então não vai ter inflamação. E muitos dos nossos nutrientes são provenientes da carne, são provenientes da proteína. Então, você precisa ficar ciente dessa informação. Caso você pegue um paciente que reclame desconforto intestinal, abdominal, de uma forma geral. Eu como carne, eu fico conversando com a carne o dia inteiro. O que é isso? Estou arrotando aquela carne o dia inteiro. Eu como carne, eu não consigo esvaziar, com aquele cheiro, aquele desconforto e tal. O paciente está te contando que ele está tendo algum distúrbio no sistema digestivo. E você é capaz de investigar através dos exames laboratoriais o que você precisa para ajudar aquele paciente. É o suco gástrico que está em falta? São as enzimas digestivas que estão em falta? É uma inflamação que já está acometendo ali esse estômago? Esse paciente apresenta candidíase por repetição? Esse paciente, como que é? Todos os exames laboratoriais te contam. E a partir do momento que você detecta o que está acontecendo com aquele paciente, você pode suplementar esse paciente
para fazer com que ele tenha uma melhor digestão dos alimentos. E se ele tem uma digestão melhor, ele tem melhor absorção dos nutrientes e, consequentemente, isso reflete na pele. Então, entende, estetas, que não dá para a gente pensar no paciente de uma forma isolada? Não dá para nós pensarmos em entregar bons resultados estéticos para os nossos pacientes se nós não entendermos a causa, a origem daquela disfunção. Então, por isso que os exames laboratoriais são essenciais. E a partir do momento que você domina os exames, você é capaz de desenvolver uma suplementação individualizada para o seu paciente. E precisa ser uma suplementação individualizada, porque cada corpo tem as suas carências, cada corpo tem as suas necessidades. Então, não pode, por hipótese alguma, pensar em suplementar o seu paciente à torto e direito, a mesma suplementação para todos. Então, assim, talvez aquela suplementação é boa para um paciente X, e aquela mesma suplementação para outro paciente, você pode induzir esse paciente ao estresse oxidativo, você pode induzir esse paciente a uma inflamação. Então, a suplementação, ela é essencial para que a gente possa devolver a homeostase para o nosso paciente. E uma vez que nós somos capazes de devolver essa homeostase, o corpo por si só, ele resolve as disfunções estéticas, porque as disfunções estéticas, elas são apenas sinalizadoras de que algo não está bem. Se você resolveu aquele problema, a disfunção estética desaparece, anemiza, e você vai simplesmente ter que fazer ali um refinamento, tá certo?